Qual é o melhor aquecimento para o treinamento? Já parou para pensar? E aí, como é que eu poderia estar preparando o meu corpo para estar treinando? Esse vídeo eu vou estar falando isso para você, mas eu só vou falar depois que a vinheta vier. Então, roda a vinheta. Antes do treinamento propriamente dito, do treino, da sessão de treino ali na sala de musculação, ou até mesmo fora, caso você corra, ou nade, ou pedale, que seja, nós precisamos, de uma maneira bem interessante, preparar o corpo para que ele exerça depois uma intensidade mais alta ou um esforço um pouco maior. Então é uma maneira de condicionar o nosso corpo a uma condicionar uma condição é ótima, né? Preparar uma condição ótima para que ele consiga realizar de maneira muito orquestrada o estímulo com uma intensidade mais alta e de uma maneira programada a permitir que haja essa realização de uma maneira bem eficaz. Quando nós estamos falando em aquecimento, dentro da conceito de aquecimento, nós estamos literalmente permitindo que haja um aumento da temperatura interna corporal e, com isso, haja um desdobramento de todos os aspectos osteomioarticulares, ou seja, que envolvam ossos, tecidos não contráteis, musculaturas e também as articulações de uma maneira que sinergicamente, ou seja, conjuntamente, permitam a execução do movimento de uma maneira bem legal. Então, do ponto de vista de aquecimento, nós temos duas divisões básicas que a gente poderia estar pensando. Um aquecimento geral ou um aquecimento específico. O aquecimento geral, nós poderíamos fazer, talvez, nós poderíamos estar pensando na maior quantidade de musculaturas envolvidas num movimento e, consequentemente, maior recrutamento muscular, maior dinâmica de todos os órgãos envolvidos na atividade. Seja coração, seja pulmões, seja a cápsula articular, que é a bolsa que reveste a articulação, e é como se essa bolsa tivesse líquido dentro, que lubrifica essa articulação, que permite que haja um cisalhamento, né? Ou seja, que encoste-se uma parte do osso no outro, mas com a sua cápsula articular, com as suas facetas atribuídas aí a um deslizamento natural dessas estruturas, sem prejudicar a matriz óssea, sem prejudicar os tecidos de revestimento, como as cartilagens, as bolsas sinoviais, as bolsas que contêm o líquido que vai ser liberado e vai ter essa lubrificação, enfim, os ligamentos, toda a estrutura que vai estar revestindo uma articulação. Então, nós poderíamos estar pedindo, pedindo é ótimo, né? Nós poderíamos estar sugerindo exercícios ou estímulos que possam estar melhorando esse aquecimento. Então, de uma maneira geral, nós poderíamos estar pensando em exercícios que movem a maior quantidade de músculos para isso. Então, a gente poderia estar pensando numa caminhada, a gente poderia estar pensando numa corrida, a gente poderia estar pensando na própria musculação feita de uma maneira geral. Então, pegar exercícios tanto de membros inferiores e superiores e realizá-los com uma resistência reduzida, ou seja, com uma carga mais baixa, poderia ser um aquecimento geral, mesmo que nós fôssemos pensar que o próximo passo seria um aquecimento específico na musculação propriamente dita. E o aquecimento, agora ainda não progredindo evoluindo, desculpa, pro aquecimento específico, o aquecimento geral, além dessas relações entre esses sistemas fisiológicos, a gente tem também uma atribuição muito legal ao aquecimento geral, de uma condição psicológica. É muito legal no aquecimento geral nós entendermos que é uma maneira de você trabalhar com mindfulness do teu aluno,
O que que é o mindfulness? É o estado de atenção plena. É muito comum que as pessoas, ao chegar numa academia para treinar, você que é personal trainer e está assistindo esse vídeo, o teu aluno chega disperso, o seu aluno chega desconectado com a atividade que ele vai fazer, o teu aluno ainda fica com a mente no trabalho, o teu aluno ainda está xingando a galera do trabalho, xingando o cara que fechou ele no trânsito, xingando às vezes o companheiro, a companheira, enfim. Então, é uma maneira bem bacana de aos poucos ir estimulando ou talvez trabalhando a mentalidade, ou até mesmo as questões psíquicas do seu aluno, para que ele entenda ou então se permita identificar que agora ele está no momento de treino dele. E para algumas pessoas mais excitadas, mais ativadas, mais hiperativas, pode ser que isso leve muito tempo. Então é uma maneira bem legal para você, aos poucos, ir estimulando esse indivíduo, ou até mesmo caso ele acabou de acordar, né, e ainda está sonolento, ou talvez ainda não está ativado, né, ainda não está excitado, ele provavelmente ainda não consegue excitar as musculaturas como um todo, porque ainda está na transição do estado de sono para o vigília, né, ou seja, um estado no qual o corpo está um pouquinho menos excitado para o estado de vigília, no qual ele estaria mais excitado. E existem pessoas, ou por excesso de cansaço, ou uma recuperação inadequada, ou até mesmo por conta do treino no contraturno do relógio biológico dessa pessoa. A gente sabe que existem o que a gente chama de fases do cronotipo da pessoa. Ou seja, existem fases dos quais, em 24 horas, momentos que esse indivíduo está mais ativo, consegue fazer mais as coisas, e tem momentos que ele está menos ativo. Existem pessoas com cronotipo matutino e existem pessoas com um cronotipo vespertino. Então, as pessoas com cronotipo matutino se sentem melhor, treinam melhor de manhã. E as pessoas com cronotipo vespertino se sentem melhor, trabalham melhor mais à noite. Então, identificar talvez que o cronotipo, a predominância do cronotipo do aluno, no caso o personal, pode estar tranquilamente associando ao melhor horário que ele pode estar treinando. Então, se eu tenho um aluno que ele tem um cronotipo mais vespertino, pode ser que de manhã ele não funcione adequadamente, ou talvez tenha dificuldade, ou demore a ser ativado e aquecido por conta desse cronotipo mais predominantemente associado aí à tua genética, ou até mesmo a como ele lida com o ambiente. Então, são diversas justificativas que contextualizam e também, de fato, reforçam a necessidade ou até mesmo as atribuições positivas de se utilizar o aquecimento geral como uma forma preparatória para o teu aluno treinar. Então, exercícios com complexidade motora mais baixo, né, como uma caminhada, pode ser muito bem-vindo, até mesmo uma corrida, mas contínua e de intensidade mais baixa em relação a uma intensidade mais alta, são bem interessantes para que você consiga, de alguma maneira, ajustar isso. E aí, muitas vezes, você pode até mesmo pedir para o seu aluno ir até a academia a pé, caso ele tenha essa possibilidade. Muito comum que em 15 minutos, 20 minutos de caminhada até a academia, isso já é um acionamento bacana. Ou então, pedir para que o teu aluno, caso a tua academia tenha elevador para chegar até o elevador, que ele vá de escada. Ele use a escada como forma já de fazer um aquecimento geral, ou então saia do estacionamento do shopping, se ele treinar no shopping, se ele treinar em algum lugar assim, e utilize a caminhada ou a escada como forma de aquecimento geral, ou até mesmo pare o carro um pouquinho mais longe da academia para que essa distância de 10, 15 minutos ele já usufrua disso. Enfim, de uma maneira bem bacana e satisfatória para que a gente possa estar otimizando o aquecimento geral como um todo. E aí existem outras formas de se aquecer? Existem. Eu posso fazer o alongamento? Poder pode. Mas vai ser um diferencial? Os estudos têm mostrado que não. Os estudos têm mostrado que você não precisa alongar antes da musculação ou depois, tão pouco como uma forma de aquecimento. Então, se nós fizermos o movimento da musculação com amplitude maior,
a gente já vai ter um componente de alongamento satisfatório que não necessariamente induza que você precisa fazer esse aquecimento como forma de alongamento antes da musculação. Agora, não confundam alongamento com trabalho de flexibilidade, por favor. Flexibilidade é um alongamento com um tracionamento maior da musculatura e um tempo sob esse tracionamento maior. E isso é importante que a gente tenha em mente que isso influencia muito, sim, o treino. Então, fazer esse treino de flexibilidade com 6 horas de diferença entre o treino na musculação principal pode ser uma justificativa muito legal e válida para que a gente tenha uma melhora da flexibilidade muscular e isso se reflita em melhora da postura ou melhora do movimento como um todo. Então, é uma justificativa bem legal. E aí você pode até fazer em casa. Você pode fazer em casa, aproveita, vai ao banheiro com aquela água quentinha, né? Pode fazer um trabalho de flexibilidade no próprio box do banheiro. Só avisa sua família que você vai ficar um tempo maior lá nesse chuveiro, nesse banheiro, porque as pessoas podem pensar que você pode estar fazendo outra coisa nesse momento aí. Enfim. Mas enfim. Então vamos voltar aqui. E aí a gente tem o aquecimento específico. O aquecimento específico já é pensando já numa otimização neuromotora para aquele exercício específico ou para aquela porção muscular específica. Então eu posso, numa remada no qual eu vou estar trabalhando dorsais, eu já posso estar pensando em colocar uma carga de 40% do máximo, no qual você vai realizar 20 a 25 repetições e fazer bem cadenciado, faz umas 2 séries, isso já é o suficiente para eu ter um bom aquecimento. Para aproveitar também, já que você está na remada, e também no supino, existem 2 movimentos que eu gosto muito de utilizar como se fosse um pré-aquecimento. É o pré-aquecimento do aquecimento do pré-aquecimento. Eurotreino! Essa referência é para poucos. Mas enfim, na remada, o que você pode fazer é retração de escápula na remada. Então, você está lá numa remada baixa, então você já faz a retração de escápula, né? Como uma forma já de esse aquecimento específico, especialmente das musculaturas que vão fazer essa retração de escápula, que vão melhorar a estabilização da escápula. Então, é uma maneira bem bacana de você, antes de fazer o próprio aquecimento na remada, já fazer um exercício para pegar essas musculaturas intrínsecas de estabilização. Muito bacana, eu gosto muito de usar com os meus alunos, inclusive também para os alunos que vão fazer, por exemplo, supino, né? A gente vai fazer protação, tá? Protação de ombros para que essas musculaturas intrínsecas do ombro já sejam ativadas também. Então eu gosto de começar até mesmo com cargas mais baixas, já começar com halteres também, porque a depender da dor do ombro do meu aluno, por conta de uma rotação interna de ombro, né? Aquele ombro mais para dentro, assim, até mesmo porque o peitoral mais forte, ou até mesmo porque não tem um componente de acionamento de retração de escápula, de trapézio médio bem solicitado, até mesmo a postura, aquela postura mais hipercifótica, dorsais mais fortes em relação a peitorais. Então, toda essa dinâmica comprometida do posicionamento estrutural das porções musculares, fazer essa protração já com o halter, para que você não tenha esse componente atribuído aqui a esse espaço subacromial um pouquinho reduzido por conta dessa falta de mobilidade do ombro ou por conta dessa rotação interna, comprometendo já esse espaço acromial. Eu acho legal até mesmo começar o primeiro exercício da musculação com halteres, ao invés de, por exemplo, um supino reto com barra, e aproveitar também e fazer com halteres a protração. Né? Aqui no caso eu estou tentando representar um supino reto com halteres. E aí depois você começa a fazer, de fato, o aquecimento específico, utilizando uma carga aí que seja aproximadamente 40% do máximo. Então você vai ter uma carga aí que vai estar mais ou menos aí com até 30 repetições
máximas. Então, é uma excelente forma de você trabalhar um aquecimento específico, preparar o teu treino e, consequentemente, colher muitos bons resultados com esse tipo de intervenção e, de fato, reduzir a incidência de lesão ou até mesmo melhorando o equilíbrio entre essas musculaturas. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Coloque aqui nos comentários o que você achou dessa informação, quais pontos importantes são legais. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.